Boa noite, meus irmãos. Estão entrando aí a Dulce, Dandara, a Silvia. Se alguém quiser pedir um hino, dá tempo, hein? O pessoal gosta do 71, né? É lindo esse hino. Expressa bem uma confissão, né, de pecados. Boa noite, Isacão, Cida. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus a Cida está trabalhando em casa agora, né? Trabalha lá na Beneficência Portuguesa. Vamos cantar então o hino 71. A Dulce pediu esse. É o Luiz. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti. Se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas
poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o seu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Eis-me aqui, envia-me às nações, como embaixador teu, como embaixador teu. Oh, eis-me aqui, envia-me às nações, como embaixador teu, como embaixador teu. Oh, eis-me aqui, pede-me, eu te darei nações, como herança para ti, como herança para ti. Oh, pede-me. Todos
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera-me a alma, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que resiste acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Meus irmãos, o próximo cântico é sobre o retorno do filho pródigo para o coração do seu pai. É um cântico do Estênio Márcio e sempre falou muito ao meu coração. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre voltar para Deus. E a gente sempre lembra daquela história, a história do filho pródigo. E o pai ali, certamente aguardando o retorno do seu filho.
Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz as cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando o vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, se debruça no portão. Ei, ei. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e um anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Que cântico belíssimo esse, né? Nos emociona profundamente. Fim de tarde no portão. Dá para imaginar o pai ali esperando o filho voltar para casa, para o coração dele, na verdade. Nós vamos falar hoje sobre Salomão e o perigo de se afastar de Deus. Mas quero enfatizar duas coisas. A primeira é, quem sabe você não seja o filho pródigo, que precisa voltar para Deus. Salomão começou tão bem a sua vida, andando perto do Senhor, decidindo questões difíceis, mas com o tempo foi se perdendo e se perdeu completamente. Eu quero falar então para você que se sente distante de Deus. Talvez não caiu numa coisa grave, num pecado assim escandaloso, mas sente o coração distante de Deus. Quem sabe até por causa desse contexto, que tem um dano, digamos assim, emocional, você sinta seu coração tanto frio, distante, apático, indiferente à vida espiritual. Momento de voltar para o Senhor. E quem sabe você tem expectativa de que alguém volte para o Senhor. Talvez o seu filho, talvez seu pai, a sua mãe, talvez até o seu marido.
alguém que você ama, um amigo que você gosta muito. Esse cântico fala que o seu amor é mais forte que tudo. O amor daquele pai é caracterizado pelo perdão. E o perdão é caracterizado pelo acolhimento. Ele saiu correndo, abraçou, mudou as vestes, deu o anel, fez festa. Deus se alegra e muito quando alguém que está perdido, distante, volta para Ele. O seu amor é tão forte, diz o cântico. Usando as palavras lá de Cantares, é mais forte que a morte, é mais forte que tudo. Quem sabe você, como eu, possa também agradecer a Deus por um momento em que você estava afastado dele e voltou para o Senhor. Se arrependeu e disse como aquele jovem, aquele filho, caindo em si, diz o texto, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai onde tem pão, e ali eu posso dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Trata-me como qualquer um dos seus servos e escravos, mas ele nos trata como filhos. Vamos orar então. Talvez por nós mesmos, para voltarmos para o Senhor, para voltarmos àquela doçura de relacionamento mais íntimo, aquela comunhão do começo. Ou quem sabe você está firme com Deus, mas te entristece saber que o seu filho não está, sua filha, seu marido, sua esposa, seu amigo, um parente, ou alguém da igreja que estava tão animado, de repente saiu por uma coisa tão banal. Vamos orar. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Ó Pai, como é bom cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar a Tua fidelidade, a Tua benignidade. Obrigado porque os Teus braços estão abertos. Porque o Teu coração sempre está aberto. Nós queremos voltar, ó Deus. Se estamos afastados, perdidos, distantes, frios, que possamos voltar para o Senhor. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. E permite, ó Deus, que aqueles queridos nossos, aqueles amados nossos que ainda não conhecem o Senhor, ou quem sabe um dia estiveram na Tua casa, ó Deus, traga-os de volta para um relacionamento vivo, pessoal e verdadeiro com Cristo, antes que seja tarde demais. Grande, Senhor, é o Teu amor, grande é a Tua misericórdia, a Tua fidelidade. Recebe a nossa gratidão, Senhor, e fala conosco agora, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Eu estou aqui na minha sala, na Igreja Presbiteriana de Vila Nilo. E é um misto de emoções, né, estar aqui. Alegre por ver a igreja de alguma forma aqui, mas naquela expectativa de retornar aos trabalhos o quanto antes com os devidos cuidados, né? Mas nós estamos aqui, quem sabe o culto de domingo já vamos transmitir lá do templo. Isso dá um certo alívio, né, de se familiarizar ali com a igreja. Faz uma falta assim tremenda. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó,
amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os teus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, esta palavra que traz vida, esta palavra que salva, essa palavra que lança fora o medo, esta palavra que pacifica quando há guerra, esta palavra que tranquiliza quando tudo ao redor demonstra desespero, esta palavra que nos aproxima do Senhor. Ó Deus, silencia o que está ao nosso redor. Silencia, Pai, o nosso próprio coração, para que possamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como alguém pode começar tão bem e terminar tão mal a carreira cristã, a vida cristã? Eu diria para os irmãos o seguinte: o começo parece mais fácil, não é? Na vida cristã. Nós estamos até assim um tanto ingênuos com algumas coisas, achando que tudo é lindo, maravilhoso e fácil. Não é. No começo a gente se empolga bastante. Nós temos um entusiasmo, uma garra. E seria muito bom se isso continuasse e progredisse, inclusive. Contudo, é muito comum a pessoa, com o tempo, perder esta empolgação. Se perder no meio do caminho, escandalizar com alguma coisa, ou ficar assim chateado com alguém, magoado com alguém, magoado com alguma coisa que aconteceu na igreja, diz assim: eu não vou mais para a igreja. Isso é muito comum. Cada crente tem a sua luta. Cada cristão tem uma luta. A sua luta, você que conhece. A minha, eu conheço. Há pontos em comum, mas cada luta é uma luta, de fato. Nós temos pregadores, por exemplo, ou tivemos, na verdade, pregadores na nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em que eles pregavam assim para muitas pessoas. E pregava com poder, já tinha aí uma grande influência e etc. No meio do caminho, em alguns casos, subiu demais a cabeça porque era um pregador agora famoso. É muito perigoso esse negócio de ser famoso, ser elogiado demais, isso é um perigo terrível. Alguns outros foram tentados porque estavam numa posição de maior influência
de mais destaque, no sentido de muitas pessoas estavam olhando para essa pessoa. Então a tentação foi muito forte, foi mais forte, e a pessoa então caiu. Caiu em pecado, em adultério, desvio de dinheiro, essas coisas. Colocou em ruína a vida, a família e o ministério. Salomão, ele começou pedindo sabedoria a Deus, e isso agradou muito a Deus. Ao invés dele pedir riqueza, vitória sobre os inimigos, ele pediu sabedoria, porque ele queria fazer com responsabilidade ali o seu reinado, a sua administração. Ele estava empenhado na edificação do templo. Contudo, ele começou com aliança política, casando-se com a filha de Faraó. E o homem começou a ser muito estimado, porque era muito inteligente, muito sábio e conhecia muitas coisas e respondia perguntas muito difíceis. Começou a soberba nesse sentido de, ao invés de usar para a glória de Deus os seus dons, ele começou a ser estimado nele mesmo. E o homem começou a ficar rico, e rico, e rico. E ele começou a acumular muitas coisas. Veja, diz o texto, versículo 3, tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Isso é uma loucura ou não é? Isso já não demonstra que a pessoa tá fora de si? É claro que demonstra. Se você tem 700 mulheres, na verdade você não tem nada, você não tem mulher, você não tem uma esposa. Ele foi perdendo aquilo que é essencial à vida. Porque veja, quando casa, se dedica à mulher, né? No caso do homem, ou a mulher, no caso do marido, se dedica ao homem. Agora, se você tem 700 mulheres, o que é isso? Quem é a sua mulher? E ele começou a acumular cavalos, e as peças da sua casa eram de ouro, os seus jardins eram belíssimos. Mas veja, tudo isso foi afastando ele de Deus. Sabe por quê? Não colocando a culpa nas coisas, mas as coisas podem facilitar o desvio, o distanciamento. Sabe por quê? Vem a distração. No começo, Salomão está ali para servir a Deus, dedicar o templo, ele ora. Mas agora, ele tem 1000 coisas para brincar, para contemplar, para usufruir. Inclusive 700 mulheres. Que absurdo! Que coisa mais estúpida! Que coisa mais insensata! Que só faz uma coisa dessa quem está distante de Deus. Em que Salomão caiu, então? A primeira coisa que se destaca é esse casamento político. Casar com a filha de Faraó. Porque casando-se com a filha de Faraó, como que o Faraó se levantará contra Israel? Ganha então uma certa segurança. Deus diz várias vezes no livro do profeta Isaías para não recorrer ao Egito. Porque é como uma cana que alguém apoia a mão e atravessa a mão.
A pessoa quer se apoiar, mas aquilo atravessa a mão da pessoa. Daí que ele diz, em sossegar o coração está a vossa salvação. O crente não pode ser político neste sentido, de querer ganhar o favor das pessoas para se sentir seguro, ou para conquistar alguma coisa, ou para manipular as pessoas, ou até a situação. O crente espera em Deus. O crente confia no Senhor. Ele não precisa dessas coisas, ele não quer essas coisas e ele não gosta dessas coisas. Segundo, meus irmãos, um casamento fora da aliança. O que é isso? União com alguém que conhece a Deus e com alguém que não conhece a Deus. Uma união infiel, fora da aliança. Deus lá em Deuteronômio, capítulo 7, já tinha falado isso. Para não casar com mulher estrangeira. Veja só, versículo 3 de Deuteronômio 7. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Mas sabe o que eu ouço normalmente? Não, pastor, eu estou firme. Ela não é da igreja, mas a gente já conversou, tudo bem. Se ela quiser, ela vai. Se não quiser, não vai, a gente continua normal. É isso que está escrito na Bíblia? Porque o que importa é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz que a situação fica neutra. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, eu vou só fechar a porta, tem um cachorro latindo demais, vocês devem estar ouvindo, tá? Eu vou fechar e volto rapidinho. Prontinho. Perdão por isso. Ela nunca é neutra no sentido, eu caso com alguém. Se ele é crente ou não, não importa, porque eu sou crente, então não vai me afetar em nada. Não é isso que a Bíblia diz. Veja em Deuteronômio capítulo 7. Essas filhas das nações, estes que não conhecem a Deus, casando com pessoas que conhecem a Deus, são da aliança, fariam estes aqui se desviarem. Está escrito aí em Deuteronômio 7. Elas fariam desviar teus filhos de mim. Por que Salomão não ouviu isso? Por que Salomão não atentou para isso? Talvez ele negociou com ele mesmo, porque a gente negocia com a gente mesmo para pecar, viu? Só essa vez, só mais uma, aí eu paro. Esse só mais uma só irá fortalecer para ser muito mais. Mas a gente fica negociando. Quem sabe Salomão diz, olha, eu vou casar, mas enfim, eu sou o rei, eu não vou me contaminar, não vou me desviar. Eu sou o rei, eu estou firme. O que diz o texto? Que as mulheres lhes perverteram o coração. Sendo já velho, versículo 4, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E veja que ele foi, sabe, como se estivesse enfeitiçado, sim, romantizado, ao invés de obedecer a Deus. Olha aí o versículo 2, o finalzinho. A estas
se apegou Salomão pelo amor. Talvez se isso fosse um filme, a gente ia achar lindo, sabe, esse casamento. Deve ter sido um casamento maravilhoso, no sentido da beleza, né? A gente ia achar lindo. O rei de Israel casando com a filha de Faraó, nossa. A união dos povos. Salomão fazendo aquelas declarações de cantares poderosas, românticas, fortes. Estava amando, estava apaixonado. Sabe esses filmes de Hollywood? Era Salomão. E é aqui que muitos crentes caem. Sabe o que eles dizem? Para mim, né? Já várias vezes aconteceu. Ai, pastor, eu amo tanto ela. Ai, pastor, mas eu amo tanto ele, eu não consigo viver sem ele. Olha as declarações. Ah, mas será que eu vou amar alguém assim que nem eu amo esta pessoa? E a grande pergunta é: você quer amar mais a Deus ou aquela pessoa? É isso que o texto está dizendo aqui. A esta se apegou Salomão pelo amor. Ele foi pelo seu coração, ele foi pelo seu sentimento. Ele foi porque eram mulheres bonitas, importantes. Ele não foi por um princípio de obediência a Deus. E amado irmão, principalmente os jovens aqui, quer casar? Que seja para a glória de Deus. Não é nem porque você ama. Ah, eu quero casar porque eu amo. Não, case para a glória de Deus. Case porque o casamento, de fato, glorifica a Deus nesta união e com os filhos. Agora, não caia no laço do diabo. Com esses romances. Ah, eu estou apegado pelo amor. Sim, mas a Deus em primeiro lugar. Deus aprova isso, Deus quer isto. Agrada a Deus esta união. Veja, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Veja como é um amor assim disperso. Ele amou Moabita, ele amou Amonita, ele amou Edomita, Sidônias, Eteias. Ele amou todo mundo, então. Não é aquele amor que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Um amor que tem compromisso. Um amor centralizado. Esta é minha esposa, eu amo a minha esposa. Ah, você acha que ela é bonita? Não, a minha esposa é bonita. Ah, você quer conversar com aquela? Não, eu quero conversar com a minha esposa. Essa exclusividade que nós temos com Deus, nós devemos ter também com o cônjuge. E Salomão não tinha isso. Por quê? Foi indo pelo amor. Foi indo pela política. Não estava nem aí se era adoradora de Deus estranho. Mas pastor, então é errado namorar alguém que não é assim, da mesma fé que eu sou? É errado. Não concordo. Você não está concordando com a Bíblia. O que importa a minha opinião? Minha opinião não importa nada. E você não está aqui assistindo para ver minha opinião das coisas. Na minha opinião, claro, eu me submeto à palavra, mas não é a minha opinião. É a Bíblia que está falando. Você, cristão, presbiteriano, inclusive, prometeu seguir os símbolos de fé da igreja no dia do batismo, não foi? Pois é, a confissão de fé diz que todo casamento deve ser uma união no Senhor. Os dois devem ser cristãos. E não fica arriscando, eu vou tentar levar para a igreja, porque aquele ali deu certo, aquele ali. Já fizeram várias pesquisas e
foi comprovado que, na maioria dos casos, a parte infiel não vem para a igreja. E eu não vou ficar expondo aqui, citando pessoas, nomes, mas tenha certeza. Como sofre alguém que no domingo gostaria de ir com o marido, com a esposa, com os filhos, a família inteira, para a igreja. Mas se a mulher vai numa programação, o marido reclama. No caso, o marido não crente. O marido crente, vamos ler a Bíblia aqui e orar. Se a mulher não é crente, ela vai ficar olhando. Não vai ter ao lado ali uma intercessora. Você, moça, jovem, não imagina como é importante casar com um homem de Deus. Alguém que ame a Bíblia. Não busque o popular da escola. Não busque o fortinho lá que faz musculação. Não busque aquele que te agrada mais, simplesmente. Busque um homem de Deus. Lá na frente, talvez seja difícil ver isso agora, mas lá na frente, você vai ver como a palavra de Deus estava certa. Não é o pastor que está certo, é a Bíblia. Quando você tiver os seus filhos, uma família centrada em Deus, com a bênção de Deus, isso tem peso eterno. Nós não podemos brincar com estas coisas. Hoje as pessoas estão brincando com os relacionamentos, com esse negócio de ficar. Sabe o que é ficar na Bíblia? É prostituição. Está se igualando àquelas pessoas que vendem os seus corpos na rua. É isso que a Bíblia diz. Porneia, a palavra. Ou então fica namorando, assim, o tempo todo namorando. O tempo todo. É um ficar, digamos, mais estendido. Não tem um critério para namoro a pessoa. Sabe qual é o critério do namoro? Casar. Seria bom nem falar assim, quer namorar comigo? Seria bom falar assim, quer casar comigo? Não pode ser uma brincadeira. Não pode ser uma coisa assim, sem propósito. Só para passar o tempo junto. Para dizer que tem uma namorada ou um namorado. E mais, baseado nesse texto. Não siga o seu coração. Você vai ouvir essas músicas sertanejas, essas baladas dos anos 80, 90. Siga a voz do seu coração. Pelo amor de Deus, não siga a voz do seu coração. Siga a palavra de Deus. Siga conselhos de homens e mulheres de Deus sábios. Olha o que aconteceu com Salomão. Porque foi pelo amor, foi pelo sentimento, foi indo. Daqui a pouco estava com 700 mulheres. Olha a descompensação do homem. Sabe por quê? Se tem 700, não tem nada, não tem coisa alguma. Poligamia, que coisa terrível. Fora da aliança, pecado. Meramente sentimental, se apegou pelo amor. Veja, ele se apega pelo amor às mulheres, mas nesse se apegar às mulheres, ele se desapega de quem? De Deus. Eu quero me apegar a esta pessoa. Será que se apegar a esta pessoa não faz com que você se desapegue de Deus? Uma das coisas importantes
os jovens e os pais aqui, orientar os filhos nessa questão é o seguinte: o namoro serve para conversar, conhecer, não é para ficar agarrando, beijando, saindo sozinho, não. E a grande pergunta é: esta pessoa, ela está próxima de Deus e ela te aproxima de Deus ou não? Do que essa pessoa fala? O que ela quer? Ah, ela não me aproxima de Deus não. Ela, na verdade, ela nunca fala de Deus, da Bíblia. Então termina. Quer obedecer a Deus? Então termina. Eu já orei para namoro terminar e terminou. Eu dei graças a Deus por isso. O jovem ficou lá triste e tal, abatido. Mas a gente sabe que é para o bem. É uma decisão para o bem. Olha o que as mulheres fizeram com ele. Eram idólatras. Sabe o que Salomão fez? Ao redor de Jerusalém, ele construiu templos e altares. Veja, o homem que construiu o templo de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, ele também constrói templos para outros deuses. Quer saber o que ele faz mais? Ele adora outros deuses. Diz aí o versículo 5, Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Olha como o pecado é perigoso. Porque até um homem sábio, como Salomão, que começou tão bem, que fez aquela oração tão profunda, tão piedosa, até ele se desviou e muito. Toma cuidado com o pecado. Toma cuidado com pessoas, seja namorado, seja amigo, seja lá o que for, que vai te afastar de Deus. Toma cuidado. Porque não é difícil acontecer, não. Ninguém é tão forte a ponto de dizer assim, não, comigo jamais. Toma cuidado. Ele construiu outros santuários. Ele adorou, ele serviu, ele sacrificou. O que isso significa? Não perseverou, versículo 6. Não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Aqui está a grande diferença entre Davi e Salomão. Davi comete aquele pecado terrível, grosseiro, nojento. Mas ele volta assim, moído na presença de Deus. Ele fica doente na presença de Deus. Ele se arrepende assim até as entranhas. Outro dia eu estava orando, Deus, eu quero me arrepender como Davi. Eu quero que o meu arrependimento seja mais profundo. Eu quero chorar na tua presença. Eu quero odiar o meu pecado. Não dizer assim, aconteceu, que pena. Não, eu quero odiar o meu pecado. Ele volta para Deus, por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Salomão peca e continua. Está aí a grande diferença. Ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara, versículo 10. Quantas coisas Deus já nos falou assim pessoalmente. Ele foi lá no nosso coração, pela palavra, e falou. Nós guardamos ou não guardamos o que ele falou? Ele não foi como Davi, não no sentido de comparação, mas da simples ideia de ele não perseverou. Perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como está, meu irmão,
a sua perseverança. Continua firme. Continua aí no posto que Deus colocou você. Ele não perseverou. Sabe qual que é o problema de Salomão? Ele foi indo, cada vez pior. Ele desprezou a palavra do Senhor, ele desprezou as exortações do seu pai. É homem de Deus? É mulher de Deus? Por favor, ouça, acolha no coração. Salomão, ele adorou falsos deuses, ele construiu deuses, ele construiu altares, templos e santuários para esses falsos deuses. Ele foi incoerente com a própria oração que ele fez no templo. Deuteronômio 17 diz que o rei não deveria acumular ouro, casas, cavalos, porque é muito fácil se perder quando tem muita riqueza, quando tem muita distração. O nosso coração vai assim como um cachorro vai atrás de um bife, dos prazeres deste mundo. Vigia, crente, toma cuidado. Pouco com Deus é muito, é tudo. Muito sem Deus é o quê? Lembra de Eclesiastes? Foi Salomão que escreveu. É vaidade. Quando a pessoa no final da vida... É interessante, eu fazia evangelismo no asilo, agora chama Casa de Repouso, né? O pessoal está mudando os nomes aí, não sei exatamente qual que é. Mas seria aquele asilo que a gente chamava de asilo, né? E é interessante que os velhinhos lá, os idosinhos, eles falavam assim: eu tenho saudade da minha família, eu tenho saudade de ficar com os meus netinhos. Aí ficavam mostrando foto dos netos e tal. Ninguém falava da empresa, do trabalho, do carro, da casa. Um ou outro, alguma coisa assim eles falavam. Mas do que eles sentiam falta? Era a família. Aquilo que importa mesmo. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele olha para o jardim dele. Ele olha para essas centenas de mulheres. Ele olha para o seu palácio. Sabe o que ele diz? Tudo é futilidade. Vaidade não é a ideia de ser vaidoso, ficar se arrumando, não. Vaidade ali é a inutilidade. Tudo é vão. Sabe por quê? Quem traz o sentido para a nossa vida é Deus. Porque Deus é a vida. Portanto, quando a gente se alegra com alguma coisa, a gente tem que se alegrar em Deus com aquela coisa. Vamos supor, você está comendo uma comida que é muito gostosa, você gosta muito, aprecia. Que isso seja gratidão a Deus. Você tem um bom carro agora e tal. Agradeça a Deus e sirva a Deus com este carro. O meu salário aumentou bastante. Ótimo, invista em missões, não é? Ajuda lá o seu pai, a sua mãe, estão precisando, um irmão, não sei. Para não ficar esse reizinho cheio de coisa e afastado da essência da vida, que é a própria vida, que é Deus. Ele se perdeu completamente. Deus então ia disciplinar com a divisão do reino
levantando inimigos, diz este capítulo, e tirando a alegria dele. Ele diz, debaixo do sol é tudo vaidade. Quem pode comer e se alegrar fora de Deus? Ele diz lá em Eclesiastes. E ele termina o livro dizendo, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os mandamentos. Porque isto é o dever, ou seja, a plenitude de todo homem. O que isso nos leva a acreditar e entender? Que ele se arrependeu no final da vida. Estava olhando para um político que foi julgado corretamente como uma pessoa corrupta. Não quero falar o nome aqui porque longe de mim ficar criando discussão política em um estudo bíblico. Mas eu olhando para ele e pensando assim, mesmo que tivesse R$1 milhão, mas os netos, por exemplo, olharem para ele e falar assim, meu avô é corrupto, meu avô é ladrão. O que vale esse 1 milhão que a pessoa tem? Se ela não tem dignidade, se ela não tem nome, se ela não tem honra. O que vale todo o reino de Salomão se ele não tem Deus? E agora eu quero falar para você. Volte para Deus. Porque nada, ninguém poderá preencher este vazio que tem no coração. Só Deus pode preencher. Deus é tão fiel, Deus é tão bom e misericordioso, que ele diz no versículo 12, contudo não farei nos teus dias, ou seja, dividir o reino e tirar o reino, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Olha aí, o amor que Deus tinha por Davi, o amor da aliança, respingou aqui em como Deus trataria com Salomão. Que coisa maravilhosa. Deus vai disciplinar o filho. Ele diz assim, olha, eu não vou ser mais forte do que isso, eu não vou mais do que isso por amor do seu pai, da sua mãe, que me amou e andou nos meus caminhos. Olha como a sua obediência vai respingar aí, mesmo depois de você partir, da gente partir deste mundo, por causa da aliança. Ele não destruiria completamente o reino de Judá, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. O amor de Deus, a aliança de Deus, é maior que o nosso pecado. Graças a Deus por isso. A nossa infidelidade, nossa transgressão, nossa fraqueza não vai impedir a obra de Deus. Isso vai prejudicar o nosso coração, a nossa alegria, isso vai prejudicar a nossa vida. Outras pessoas certamente serão afetadas por causa do nosso pecado, mas isso não significa que o reino de Deus não irá avante, o reino de Deus não irá prosperar, e Deus não irá derramar graça sobre nós. Eu quero terminar então esse estudo dizendo o seguinte: como você está neste momento? Está firme? Está perseverando no caminho? Como está aí as decisões que você toma na sua vida? São decisões baseadas na palavra ou em sentimentalismo, achismo, circunstâncias? O que guia a sua vida? Quero dizer para você que se sente distante de Deus, parece que abandonou Deus, parece que não tem mais o amor. O que Jesus disse para a igreja de Éfeso? Abandonaste o teu primeiro amor. E Deus disse para o
Profeta Isaías: o meu povo me abandonou por dias sem conta. Deus estava dizendo o seguinte: o meu povo me abandonou muito. Quem sabe hoje é o dia de você voltar para Deus. Quem sabe esta palavra aqui despertou no seu coração o seguinte desejo: Deus, eu não quero me perder. Deus, eu não quero servir outros deuses. Deus, eu não quero servir a mim mesmo. Deus, eu quero te amar até o fim. Amado irmão, volta para a casa do Pai, ou seja, volta para o coração de Deus. Volta para Deus. Volta para a intimidade, aquela vida de oração que você tinha antes, a leitura bíblica diária que te tocava no coração, aquele desejo profundo de falar do amor de Deus. Deixa qualquer pecado que está impedindo isso. Deixa. Abandona o pecado para se apegar a Deus. Não se apegue ao pecado para abandonar Deus. Que o Senhor nos ajude para que possamos perseverar. Perseverar em seguir ao Senhor, como Davi. Que não haja deslize como Davi. Naquela proporção que não haja. Mas certamente a gente vai deslizar em outros pontos. Nossas fraquezas. Mas quando isso acontecer, vamos voltar para Deus. Vamos dar um basta no pecado, na transgressão. Em nome de Jesus. Vamos orar. O Pai Santo, que possamos completar a carreira, Senhor. Que por Tua graça, por Tua fidelidade, nós possamos chegar no final da nossa vida, olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tira, Senhor, do nosso coração a luxúria, a idolatria, essa compulsão materialista, essa compulsão sexual que nos cerca, essa podridão moral que nos cerca. Tira isso de nós, ó Deus. Que a gente não se perca nesta caminhada cristã. Meu Pai, guarda os jovens de casarem mal. Que eles possam se unir no Senhor. Para que os casamentos, ó Deus, aqui da igreja, dos jovens da igreja presbiteriana de Vila Nilo, as famílias aqui representadas, sejam abençoados pelo Senhor e tragam frutos para a glória do Teu nome. E ó Pai, abençoa os casamentos, abençoa o cônjuge. Pode ser que muitos conheceram o Senhor depois de casar e agora estão ali, Senhor, orando, intercedendo para que o marido seja salvo ou a esposa. Atende o clamor, Senhor, tem misericórdia por amor do Teu nome. Salva, regenera, para que estes irmãos tenham a alegria, Senhor, de ter a família toda na casa do Senhor adorando o Teu nome. Concede esta alegria para os irmãos. É muito duro vir para a igreja sem um cônjuge, sem os filhos. Traga, Senhor, a todos. Traga, Senhor, a todos. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê dias melhores,
que tome conta do nosso coração, da nossa família, da nossa igreja, do nosso país. Abençoe, Pai, o nosso presidente, o Senhor Jair Messias Bolsonaro. Ajuda-o, dá a ele entendimento, sabedoria nas palavras, nas ações e nas decisões. Fortalece aquele homem. E, Senhor, seja feita a Tua vontade no nosso país. São tantas as notícias negativas que temos recebido nesses dias, mas contigo, Senhor, está a verdade. O coração de todo, Senhor, é um livro aberto na Tua presença. Por isso nós pedimos ao Senhor, porque não queremos buscar recursos humanos e muitas vezes nem temos. Nós queremos buscar ao Senhor para que manifeste a Tua justiça nesses dias em que a lei se afrouxa e o ímpio e perverso é exaltado entre os homens. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor, que tem clamado, tem jejuado, tem suspirado nesses dias. E guarda-nos, assim como o Senhor guardou Israel no meio daquelas pragas, separando o seu povo. Separa, Deus. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isacão, coloca aqui o seguinte. Interessante que Salomão dá várias advertências em Provérbios 5 e em Eclesiastes 9:9. Traz um conselho em gozar a vida com a mulher que amas. Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? É interessante que lá em Cantares também, ele fala da sunamita, né? Ele escreve todo aquele texto ali voltado para a sunamita. É interessante que parece mesmo que ele, na sua consciência, no seu interior, tinha ali a sua predileta, né? Isso é interessante. O casamento poligâmico, né, foi suportado por Deus, a sua compaixão, era um costume dos povos antigos, então Deus suportou na sua tolerância, mas nunca foi ideal de Deus, como disse Jesus lá em Gênesis 1 e 2. Um cônjuge já é muita missão, imagine dois, né? Tanto para o homem e para a mulher. É um desafio. O casamento é um desafio. É um trabalhar de Deus na nossa vida. Não é uma posição para ficar acusando o outro. É um trabalhar de Deus em nós, acima de tudo. Temos aqui a presença da Celeste. Ela é da Presbiteriana do Calvário de Sorocaba, irmã de Vilma, deve ser da Dona Vilma, né? Deus abençoe, Celeste, já esteve aqui conosco, está aqui novamente. Deus abençoe a irmã, a Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba, cidade linda. Deus abençoe a irmã. Tem uma amiga que fez uma faculdade de medicina em Sorocaba. Cidade muito gostosa, né, Sorocaba? Cidinha, palavra abençoadora. Deus guarde os nossos filhos, né, Cida? Outro dia eu li a história de Rebeca para o Davi, Isaac e Rebeca, aquele encontro, né? E eu já orei para Deus preparar ali uma esposa para ele. Ele ficou me olhando assim, mas nós oramos. Ele disse amém. Queira Deus que uma pessoa fiel esteja aí no caminho dele, né? Boa noite, irmã Lúcia. Palavra abençoada. Amém, minha irmã. Deus abençoe a irmã, seu Ricardo, seus filhos, netos.
Rose pediu e receber e continuar usufruindo o que Deus deu. Isso seria a máxima na vida de Salomão e na nossa. Sem se perder, né, no caminho. Nós temos Abraão, por exemplo, que era um homem riquíssimo e permaneceu fiel na presença de Deus. Pelo contrário, ele foi amadurecendo, crescendo. Nós temos uma situação invertida no caso de Jó, né? Ele era rico, perdeu tudo, e quando ele perdeu tudo, aí que ele conheceu mais ainda Deus, e depois Deus deu para ele muito mais. Então a questão não é a riqueza em si, mas que é uma tentação. É muito fácil se distrair, é muito fácil ficar assim muito ligado, muito apegado, né? A palavra precisa, se apegou a essas mulheres pelo amor. Rosana. Eu acho que a Priscila é que gosta muito desse cântico, Senhor, eis-me aqui, que eu cantei. Lucas, Deus abençoe Lucas. Lucas Camargo. Irmã Célia, Helena, falando que faz muita falta. Como um comentário lá de cima, então acho que ela estava falando da igreja aqui, né? Dos trabalhos e tudo. Faz uma falta tremenda. Por causa da comunhão com os irmãos, porque a gente se acostumou mesmo a adorar aqui, a gente acaba se acostumando com as coisas, com o lugar, o ambiente. Então a gente se prepara para o culto, vem para a igreja, todo o nosso corpo, a nossa mente está voltado para aquilo, né? Não é a mesma coisa do que assistir sentado no sofá. Para as crianças é muito difícil de entender. O pastor está pregando, né? Talvez os pais deem umas broncas aí, mas filho, para que o pastor está pregando. Eu sei, tem que falar mesmo, tentar colocar ordem, mas tem que entender também que é difícil para eles, né? Que nem aula para as crianças, aula virtual, não é um ambiente de sala, é a casa, e a cabeça da criança funciona muito assim, né? Com ambientes, com condicionamentos. Então a gente tem que, sim, falar, ensinar a respeitar e tudo, mas tem que ter paciência também. Então faz falta por milhões de motivos, né? Mas Deus querendo aí, a gente vai voltar de alguma forma. O presbítero Wagner estava um tanto gripado. Deus abençoe a saúde dele também, para se recuperar. E o presbítero Marcos Henriques não pôde vir na reunião do conselho segunda também. Então não teve a reunião do conselho que eu comentei com os irmãos. Então vamos aguardar ainda, né? O Dória esticou a quarentena, então a gente tem que esperar. Mas vai chegando assim um momento que vai ficando mais difícil, né? As pessoas vão sentindo mais. Libânia, Myron, Deus abençoe os irmãos. Dona Francisca, espero que a irmã esteja bem, Dona Francisca. Seu Odair, filha, Deus abençoe a todos os irmãos. Marcos Henriques, Deus abençoe, Marcão. Dulce, Dona Neumísia, Gi, Edu, Deus abençoe Edu, Fatiminha também, Eni. A Eni comentou que o seu Elvio assistiu no domingo, né, a transmissão aqui, a mensagem, tudo pela primeira vez lá na casa dela. Então veja que é uma situação também que é limitada para muitas pessoas, né? Especialmente quem não mexe, assim, normalmente os mais idosos não mexem muito com o Facebook, essas coisas, né? Então fica essa carência para eles, né? Muito grande. A gente tem que procurar assistir ao máximo. Claudiana é a Clau, né? Do presbítero Alessandro. Deus abençoe esta família querida. Sônia do Marcos Brito, Deus abençoe os irmãos queridos. Rosana, Jéssica, Ivani. Ficou em família aqui, hein? Rosana, Jéssica e Ivani. Suzana Leão, Deus abençoe a irmã. César.
Luz pediu o hino 71, que o Luiz gosta muito. Ah, é verdade, deixa eu achar aqui. A irmã Eni pediu oração pelo pastor Odimir, que o irmão dele faleceu. Deus abençoe o nosso irmão, pastor Odimir, que está agora na Igreja Presbiteriana do Novo Mundo. O irmão dele faleceu. Vamos orar então pela família, né? Cidinha diz aqui, o Marlon está assistindo aqui comigo, está mandando um abraço para os irmãos, palavra edificante. Amém, Marlon? Deus abençoe o irmão. O trabalho, né? Se eu não me engano, voltou essa semana, semana passada. Que Deus guarde o irmão aí. Osni. O nome do falecido, então, é Osni, pai da Angélica. Meus irmãos, que Deus guarde a nossa vida, continue a nos abençoar, vamos ter paciência, continuar aí na nossa casa, adorando a Deus, instruindo aí as nossas crianças, nossos filhos no caminho do Senhor. Vai passar. Isso parece uma frase só de efeito, um clichê, né, como falam, mas no caso do cristão não é. Vai passar. Nós temos certeza, porque Deus ouve a nossa oração, Deus conhece o seu povo. E tem muita gente que às vezes quer ser profeta, né? Falar o que vai acontecer e etc. Que vai virar isso, virar aquilo. Tudo está nas mãos de Deus, viu? Se esse país aqui virasse uma ditadura comunista, isso também está nas mãos de Deus, seria terrível, seria péssimo, seria um horror. Mas está nas mãos de Deus. Não que adianta a gente ficar fixo nesses pensamentos, né? Contra ou a favor do Bolsonaro, contra ou a favor do Dória e tal. Vamos ler as notícias, acompanhar as coisas e tal, mas vamos com calma nisso, vamos espalhar o Evangelho. O Evangelho salva. Esse mundo mesmo é um mundo passageiro. A gente vive pouco, depois morre. Essa é a verdade. O homem vive, Jó diz, o homem vive breve tempo e cheio de inquietação. Olha aí, vive pouco e ainda vive mal. Cheio de inquietação. Então vamos levar em mensagem de esperança, mensagem de salvação, falar do amor de Deus, do amor de Jesus. Nossa vida está nas mãos dele. Toma um ar, tá? Tô falando aqui no sentido espiritual, né? Não deixa essas coisas aí exageradamente noticiadas envenenar o seu coração. Boa noite, Matheus Maia. Deus abençoe o irmão. Meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos guarde pelo seu poder. Domingo estaremos juntos novamente. Precisando de alguma coisa, oração, manda aí mensagem, liga, como quiser. É o modo da gente estar se comunicando, se entrosando neste momento. Deus abençoe os irmãos e que todos fiquem em paz, na paz do Senhor Jesus.